Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcia Barreto e nesse terceiro simpósio de autocura eu vou falar um pouco sobre o campo energético como reflexo de quem nós somos. Na minha experiência de terapeuta, eu venho há muitos anos coletando essas informações e esses dados e percebendo o que o nosso campo energético fala sobre nós. Muitas vezes nós sentimos uma dor, uma tristeza, uma preocupação e nem sabemos expressar ou explicar por que estamos sentindo isso. E quando nós usamos um arquétipo, uma leitura, uma forma de perceber o campo, tudo fica mais claro. Nessa minha maneira de trabalhar, no aperfeiçoamento dos meus estudos, em 2014 eu desenvolvi o método Cristais, que é um método de leitura energética. Esse método consiste e se baseia nos princípios da medicina chinesa. Então, nós podemos fazer uma leitura pelos chakras, pela cor da aura, pela metafísica da coluna vertebral, pela identificação dos 5 elementos da medicina chinesa como dominantes no nosso campo. No meu caso, eu ainda insiro como arquétipo a cristaloterapia vibracional e também as dimensões energéticas e os gráficos radiônicos. O que são esses itens? Formas de ler o campo. Porque o nosso campo é o espelho de quem nós somos, é o espelho do que nós sentimos, é o espelho do que nós estamos vibrando. E aí, nessa palestra de hoje, eu quero trazer um pouquinho de cada um desses exemplos para a gente perceber como é que a gente pode olhar para a gente e entender as nossas dificuldades, entender até os nossos sentimentos. Como primeiro exemplo, eu vou falar justamente sobre a leitura do campo através dos chakras. O que são os chakras? Os chakras são centros de energia que distribuem todas as informações para todo o nosso corpo. Os chakras estão localizados no nosso campo energético e são capazes de transmitir essa energia, essa informação, esse quantum de energia para o nosso corpo físico em perfeita conexão com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Quando a gente faz uma leitura de campo energético e identifica, por exemplo, um desequilíbrio, para não dizer uma obstrução, um desequilíbrio no nosso chakra, por exemplo, umbilical, o que a gente pode perceber de nós ou do nosso cliente? Que tudo que está ligado ao sistema emocional dele e às suas ações, a maneira de agir no mundo pode estar comprometido. Quando eu faço uma leitura pelos chakras e identifico que o meu chakra umbilical, o meu terceiro chakra, está em desequilíbrio, é possível que eu esteja ou agindo de forma precipitada e apressada ou deixando de me movimentar, deixando de realizar alguma coisa que seria muito importante para mim. Se, por exemplo, o meu chakra em desequilíbrio for o laríngeo, talvez eu não esteja sendo clara na minha comunicação ou esteja deixando de falar a respeito de coisas que seriam muito importantes que fossem ditas. A leitura do campo energético refletindo quem eu sou, refletindo as minhas ações. Eu gosto sempre de dizer a minha visão energética, a minha visão metafísica dos chakras. Para mim, os chakras refletem e revelam as 7 principais emoções do ser. Ser, desejar, fazer, sentir, se expressar, ver e compreender. Se a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que quer, o que deseja. Começa a agir e a se movimentar. Acabamos nos sentindo felizes e plenos
conseguimos nos comunicar com mais clareza, podemos ver a vida como ela de fato é e compreendemos o nosso momento de vida e até a nossa missão de vida. Então, a primeira análise energética, a primeira leitura do campo energético que eu gosto de fazer é através dos chakras. Uma outra maneira de ler, um outro método de leitura, através da cor da aura. E a cor da aura envolve algumas coisas que a gente deve analisar. A nossa aura física, que está relacionada com a nossa saúde, a nossa aura emocional, com os nossos sentimentos, e a nossa aura mental, com tudo aquilo que a gente pensa. A gente acorda depois de uma noite inteira de repouso com uma aura física relativamente tranquila, com as emoções acalmadas, com o pensamento descansado. Mas se alguma coisa entra no nosso caminho e interrompe esses 3 fluxos de aura, imediatamente nós podemos manifestar outra cor. E na maioria das vezes, nós saímos de uma cor positiva para uma vibração de cor negativa. Isso não significa que eu me torne negativo, mas significa, por exemplo, que aquela minha aura verde brilhante perde o brilho. E o verde sem brilho, ele já não é positivo, ele já é neutro. E se o que entrou no meu sistema foi ainda mais invasivo, esse verde pode se tornar escuro e ele se torna, sim, um verde negativo. Como é que a gente pode avaliar as cores? Nós ficamos verdes de raiva, porque a raiva está muito focada no nosso fígado. Nós ficamos beges, vermelhos de surpresa, porque isso está muito ligado ao nosso coração, por exemplo. Nós ficamos pálidos de medo, porque isso está muito ligado ao nosso sistema rim, o pálido, o amarelo, e assim por diante. Então, qual é a cor da sua aura? O que essa cor está dizendo de você? E o que poderia ser mudado? Então, faço uma análise, uma leitura, seja pelo teste muscular, seja pela radiestesia ou por qualquer outro método de leitura que você escolha usar. E identificamos que tenho nesse momento uma aura laranja, uma aura energética, uma aura criativa, uma aura expansiva. E identifico também que esse padrão laranja, ele está, para mim, no ponto neutro, que é o ponto de equilíbrio, é o ponto em que essa cor de aura é positiva para mim. Está tudo bem. Mas se eu identifico que eu tenho mais laranja do que seria ideal para mim, aquela vitalidade do laranja pode se transformar em euforia. E aí, ao invés de eu estar alegre, cheia de vitalidade, cheia de criatividade, eu posso estar inventiva ao extremo e posso me tornar incapaz, por exemplo, de realizar ou de manifestar o que eu desejo. Se, no contrário, esse laranja for insuficiente, eu posso sentir tristeza, preguiça, desânimo. Tenho vontade, mas a vontade não é forte. Então, as cores e a cor da aura também falam muito sobre nós, também podem ser o espelho da nossa alma. Uma terceira maneira, por exemplo, que também reflete o nosso campo e também revela a nossa alma, o estudo metafísico da coluna vertebral. A coluna vertebral é um grande pilar, é a nossa maior estrutura óssea e energética. Cada vértebra da coluna vertebral traz uma informação que muitos estudiosos já definem como uma informação do nosso DNA energético. Nós temos 3 grandes grupos de vértebra:
as torácicas, as cervicais e as lombares, na ordem cervical, torácica e lombar. As vértebras cervicais, elas narram e expressam confusões mentais. Então, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas dificuldades de organizar ideias, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, são todas trabalhadas nessas vértebras superiores e ali elas são reveladas num teste metafísico. As vértebras torácicas são muito interessantes porque elas falam sobre os processos de contradição. Uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo. E isso traz também uma confusão para o meu campo energético. Se eu passo o tempo todo me contradizendo, eu deixo de saber quem eu sou, o meu espelho de alma fica totalmente confuso. Essa é uma análise muito interessante, uma leitura muito interessante de campo. Então eu tenho as vértebras cervicais com as confusões mentais, tenho as contradições nas vértebras torácicas e tenho as contrariedades nas vértebras lombares. Parece que tudo me contraria. Gosto de vermelho. Vermelho? Não sei se gosto de vermelho. Você gosta de vermelho, alguém te dá um presente vermelho e você diz, outro presente vermelho? Você tem ali algumas contrariedades que você nem sabe explicar por quê. Gosto também de fazer essa leitura de campo que reflete a minha alma através da coluna vertebral. Um outro arquétipo muito interessante de trabalhar são os 5 elementos da medicina chinesa. Por quê? Porque a medicina chinesa nos mostra que o nosso corpo ele é composto dos 5 elementos, mas nós temos momentos na nossa vida em que temos dominância de um ou de outro. E essas dominâncias também revelam quem nós somos, também revelam o nosso ser. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho uma dominância do elemento fogo, eu posso estar vivendo um momento de profunda alegria, mas também posso estar vivendo um momento de profunda euforia. E a euforia é o exagero, a exacerbação desse elemento fogo no meu campo. Se, por exemplo, eu me sinto triste, pesarosa, triste mesmo, a sensação da tristeza, eu posso estar com a dominância muito grande, muito maior do elemento metal. E esse elemento metal, ele pode agir diretamente sobre os meus pulmões, me trazendo uma respiração pesada, densa, trazendo tristeza para o meu campo. Se eu estiver numa dominância do elemento terra, eu posso me tornar extremamente preocupada e ansiosa. E isso também me paralisa. Se eu estiver sobre a dominância do elemento água, o medo pode me paralisar. E esse medo, esse elemento água, pode alterar o funcionamento das águas do meu corpo, dos meus grandes filtros, dos meus rins. E por fim, se eu tiver uma dominância de elemento madeira, eu posso estar num momento raivoso da vida, naquele momento em que me apetece esganar alguém ou simplesmente deixar a minha raiva sair. Qual é a sua dominância? Qual é o seu sentimento hoje? Observe-se sempre, porque essas sensações falam tudo sobre nós. No meu trabalho, eu gosto também de fazer essa leitura, essa análise metafísica pelos cristais. Então, identifiquei, dentro de todo o meu trabalho de cristaloterapia,
quais seriam os cristais que me responderiam melhor numa identificação energética. E acabei chegando a 20 cristais. Nesses 20 cristais, eu tenho uma combinação que envolve os cristais que ajudam a harmonizar os chakras e alguns cristais que eu costumo dizer que são cristais que dão o nosso norteamento, norte, sul, leste, oeste. Um cristal que trabalha a autoridade do pai, um outro a autoridade da mãe, um outro que trabalha a parte material da minha vida e um outro que trabalha a minha parte espiritual. Eu sendo o meu próprio curador, eu sendo o meu próprio médico. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Se eu estiver fazendo uma leitura de campo e o seu campo estiver revelado pelo cristal citrino, o cristal citrino, energética e emocionalmente, trabalha digerindo as nossas emoções. Ele é um cristal que trabalha realmente fazendo com que a gente dissolva todas as emoções mais densas que a gente vive. Se você está representado por esse cristal, provavelmente você precisa digerir melhor as suas emoções para que as coisas fluam com mais facilidade. Se você for representado por um cristal, por exemplo, por uma esmeralda, a esmeralda é o cristal que fala de felicidade, mas é também um cristal que combate as angústias. Então, se esse cristal representa o seu campo, o que será que está te causando angústia nesse momento? Se você for representado, por exemplo, por uma sodalita, a sodalita é o cristal da organização mental. Se ele te representa na leitura do campo, você pode estar tão rigoroso que não consegue ver nada além daquilo que está se apresentando na sua vida nesse momento. Um outro exemplo que gosto muito na leitura do campo, o quartzo rosa, tão conhecido como o cristal do amor, de atração do amor. O quartzo rosa é um cristal extremamente emocional e ele tem sim o poder de atrair uma energia semelhante à sua. Então, se o quartzo cristal te representa na leitura do seu campo, se ele revela quem é você, eu sempre digo, cuidado com o que você está emanando, porque você vai receber o mesmo padrão, a mesma coisa. O que eu trouxe de conteúdo aqui hoje nessa palestra para vocês e a minha proposta nesse trabalho é que a gente perceba que existem várias possibilidades de nós nos compreendermos um pouco mais. Mesmo quando a gente não sabe o que a gente está sentindo ou o que a gente tem. É importante a gente pensar que o nosso campo, ele sabe tudo, embora nem sempre a gente compreenda o que está acontecendo. É dessa maneira que o nosso campo energético revela quem somos. Dentro do método Cristais, esse meu método de leitura de campo, que envolve essa lâminazinha, que não é uma lâmina radiônica, não é um método radiônico, a lâmina serve apenas como padrão para a gente ir seguindo realmente o nosso teste, a nossa análise. Um outro fator que eu gosto de usar são as dimensões energéticas. As dimensões energéticas, elas estão relacionadas ao nosso espírito. Então, quanto mais alta a dimensão, mais espiritual nós estamos. Quanto mais baixa a dimensão, mais ligados à matéria nós estamos. O que significa isso? Se você faz uma análise energética e percebe que o seu campo está vibrando o tempo todo na primeira e na segunda dimensão, você está num momento muito físico, muito material da sua existência. Mas se você está vibrando
emanando uma energia de 11ª, de 12ª dimensão, você também pode estar tão espiritual que não entra em contato com o seu problema, que não percebe as suas questões, nem consegue ver soluções. Na 3ª e na 4ª, você tem possibilidades, porque são as dimensões ligadas à vontade. É como o ditado, eu quero, eu posso, eu consigo. Nas dimensões de 5ª a 7ª, tem que vigiar o seu coração, porque as emoções estão sempre um pouco exacerbadas. 8ª, 9ª e 10ª, vigiar o seu pensamento, porque ele pode te trair e te atropelar. Isso são, no meu trabalho, todo um conceito baseado nos conceitos da física quântica e da medicina chinesa, que eu uso como forma de leitura energética. E agora eu vou citar alguns arquétipos que fazem parte da nossa vida e da nossa rotina e que você, terapeuta ou não, também pode usar na sua vida. Vamos falar do tarô, por exemplo. Você pode, num dia importante para você, no dia que você tem uma atividade importante para você, retirar um arquétipo do tarô procurando essa informação. Que energia o meu campo precisa hoje para essa tarefa, para essa ação que eu vou realizar? E se você domina o conhecimento do tarô e saiu para você a roda da fortuna, você sabe o que significa, você se apropria daquela energia e vai fazer o seu trabalho, vai realizar a tarefa que você tem para realizar. Você também pode usar um signo astrológico, um símbolo, um selo do calendário maia, qualquer energia, qualquer arquétipo, qualquer informação. Você pode, por exemplo, trabalhar com as cores. Você mesmo, sem ser um terapeuta, você ter pequenos pedaços de papéis de várias cores e colocar fechadinho e pensar que cor que faz diferença hoje no meu campo para tudo isso que eu pretendo realizar. E aí você pode fazer uma cura com essa cor usando uma roupa, usando uma peça de roupa, usando uma estrutura que seja fácil e importante para vocês. Nesse momento aqui, nessa conversa sobre leitura de campo energético, é isso que eu quero contar para vocês. O nosso corpo fala, o nosso campo energético sabe tudo sobre nós. Nós somos um conjunto quântico de informações, de vontades, de manifestações. E essas informações energéticas que nós podemos acessar no nosso conteúdo mais pessoal podem revelar quem nós somos, como nós estamos vivendo, o que nós desejamos para nós, o que nós estamos fazendo para atingir isso, como nos sentimos, o que pensamos, como estamos falando sobre isso na nossa vida e o que falta para que a gente compreenda que nós somos um ser integral, corpo, mente e espírito, e tudo funcionando em perfeita harmonia. Para mim, ler o meu campo energético faz total diferença no meu dia a dia. Não todas as manhãs vou sempre ler o meu campo energético, mas todas as vezes que eu tenho uma coisa importante, um acontecimento, um trabalho, alguma coisa que eu quero realizar mesmo, eu trago alguma informação energética do meu corpo para implantar no meu dia a dia. No momento da gravação dessa palestra, no momento que você está ouvindo agora essa palestra, a energia
que eu precisava sob a forma de cor era a energia vermelha. Era uma energia de posicionamento, de materialidade, de sustentar a minha informação, de contar exatamente como é o meu trabalho e aquilo que eu faço. Eu fiz o teste energético da cor e a cor revelada foi o vermelho. E eu trouxe isso para minha energia. Essa é a minha proposta para cada um de vocês. Busquem compreender o seu campo. Como que faz isso? Fechem os olhos agora e vamos fazer 2 pequenos testes. Vou pedir a vocês que fechem os seus olhos, relaxem o seu rosto, procurem tirar as tensões do seu ombro e pescoço e só ouçam as minhas perguntas. Quando você pensa em você, quem é você? E aquela informação que vier à sua mente, em uma palavra ou uma frase, anote. Quem sou eu? Agora, nós vamos buscar no nosso campo energético a informação em uma palavra ou uma frase. O que eu desejo? Qual o meu desejo? E aquilo que vocês perceberem, anotem. Agora nós vamos buscar a informação do que eu gostaria de fazer. O que eu gostaria de fazer hoje, de fazer agora, de fazer nesse momento. Tragam a palavra ou a frase e anotem. Vamos um pouquinho mais. Como eu me sinto? Como eu me sinto nesse momento? Busquem uma palavra, uma frase e anotem. Indo um pouquinho mais. O que eu gostaria de dizer? Algo novo? Algo que eu nunca disse? Ou algo que eu já deveria ter dito e não disse? O que eu gostaria de dizer? Tragam uma palavra, uma frase e anotem. Mais um pouquinho mais profundo. Como são os meus pensamentos? Como são os meus pensamentos? Procurem essa energia, encontrem uma palavra, uma frase e anotem. E por fim, vamos fazer mais uma pesquisa ainda nessa leitura do seu campo. O que me falta compreender? O que me falta acessar? O que me falta compreender sobre mim mesmo? Busquem essa energia em uma palavra, em uma frase e anotem. E ao revisarem essa experiência que eu fiz com vocês, eu quero que vocês numerem. Eu fiz 7 perguntas e eu quero que vocês numerem da mais difícil de responder
para mais fácil. E essa será a sua leitura de campo. O que o meu campo responde com mais facilidade? E o que o meu campo responde com mais dificuldade ou às vezes nem sabe responder? Esse vai ser o aspecto da sua vida energética, do seu campo energético, que mais vai requerer a sua atenção, o seu cuidado. Aquilo que é mais difícil de nós identificarmos é justamente aquilo que a gente precisa cuidar. Então, revejam as perguntas, revejam as respostas e numerem o que foi mais fácil responder para o que foi mais difícil responder. Isso que foi mais difícil responder é justamente o que você precisa trabalhar. E você pode trabalhar, por exemplo, esse campo com as cores. Então, se você teve a maior dificuldade de responder o que você gostaria de dizer, você pode trabalhar o seu chakra laríngeo, por exemplo, com uma cor azul clara, azul turquesa. Se você teve muita dificuldade de responder quem sou eu, você pode trazer um pouco da energia vermelha para a sua vida. Talvez você esteja precisando de aterramento. Se você teve dificuldade de responder a pergunta o que eu desejo, o que eu gostaria, traga um pouco de cor laranja para a sua vida, numa peça de roupa, num objeto de decoração para sua casa. Se você teve muita dificuldade em responder o que eu gostaria de fazer, traga o amarelo do sol para a sua vida. Pode sim ser pegando sol, ou pode ser trazendo a energia do sol para você. Se você teve dificuldade de responder como você se sente, traga duas energias. A energia do rosa, das emoções, e a energia verde dos sentimentos. E traga essa fusão de cores rosa e verde para a sua vida. Se foi muito difícil dizer o que você está pensando ou como são os seus pensamentos, traga para você uma cor azul índigo, a cor da organização das ideias, das intuições, do despertar. E se foi muito difícil responder o que falta compreender sobre mim, traga para sua vida um pouco de violeta. Vai trazer o vermelho da materialidade, o azul da mentalidade, e você vai conseguir ver com mais clareza, com mais facilidade. Se você quiser repetir esse teste, você pode tirar qualquer dúvida comigo agora, durante a palestra, ou mais tarde, se você assistir de novo e estiver revendo e fazendo esse teste com você mesma, com você mesmo, qualquer dúvida pode ser tirada. O que eu posso dizer para vocês é: o meu campo energético revela quem eu sou, o que eu desejo, o que eu faço, como eu me sinto, como eu me comunico, a forma como eu vejo a vida e a compreensão que eu tenho dela. Para que a gente tenha equilíbrio e harmonia no nosso campo energético, a gente precisa de tudo isso. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu desejo. Posso realizar. Me sinto pleno e feliz. Me comunico com clareza, vejo a vida como ela é e compreendo a razão de estar aqui ou de estar passando por esse momento de vida. Conhecer e compreender o nosso campo energético, o nosso espelho da alma, o reflexo de quem somos,
só nos eleva, só faz com que seja mais fácil e mais simples nós entrarmos no estado de comunhão energética. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Eu sou Márcia Barreto e estou à disposição para tirar dúvidas, para fazer esclarecimentos, aquilo que for necessário e que for uma contribuição para todos vocês. Muito obrigada.